A bênção pelas mãos. Meus queridos, muito importante estarmos submetidos à autoridade de Deus. Deus instituiu esta forma, este ritual de imposição de mãos. Todas as vezes que um líder ia transmitir a sua autoridade ao seu sucessor, era feito a imposição das mãos. Números capítulo 27, versículo 23, nos relata a palavra de Deus sobre a transferência da autoridade de Moisés para Josué. Diz assim: e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Versículo 18, então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. É muito importante nós reconhecermos aqueles que presidem sobre nós, as nossas autoridades, os nossos líderes, que são homens de Deus, que foram chamados por Deus. E primeiramente é necessário nós reconhecermos, conhecendo o seu histórico, a sua vida, quem são estes homens? Muitos não conhecem os seus líderes, os seus pastores, a sua vida pregressa, o seu histórico. E isto pode trazer algum prejuízo, porque a Bíblia nos relata em Hebreus capítulo 5, no versículo 4, e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Olha a importância de sermos gerados, termos uma paternidade ou termos uma filiação. Muitos não conhecem a história dos seus líderes. A Bíblia fala que ninguém pode tomar para si essa honra. Ninguém pode tomar para si essa honra. Ninguém glorifica-se a si mesmo. E nós temos visto uma certa bagunça nesse sentido. Muitos acham que têm a unção de Deus, acham que podem se tornar líderes, pastores, enfim, e acabam tomando para si, ou achando que estão tomando e que estão tendo a honra que somente Deus pode dar, e Ele dá àqueles quem Ele chama. Aqui como Moisés, Deus falou com Moisés, e Moisés foi até Josué e impôs sobre ele as mãos. Quantos têm saído de seus ministérios sem a bênção de Deus? Quantos filhos saem seus lares, das suas famílias, sem a bênção do seu pai, da sua mãe, sem a imposição das mãos? E é muito importante nós conhecermos e sabermos e reconhecermos aqueles que estão sobre a nossa vida, porque estes são chamados por Deus para exercerem a bênção de Deus através da imposição das mãos. 1 de Pedro, capítulo 5, a palavra de Deus também nos ensina sobre isso. Versículo 5, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Observe aqui a relação destes dois versículos. Todos aqueles que se sujeitam ao seu líder, à sua autoridade, ao princípio da autoridade, esses estão fazendo ao Senhor, se humilhando debaixo da potente mão do Senhor. A bênção ela passa pelo princípio da autoridade. Todos aqueles que realmente têm o Espírito de Deus, esses vivem em humildade e eles estão sujeitos às suas lideranças. As lideranças estas que foram chamadas por Deus, que foram também colocadas as mãos sobre a cabeça deles. Então nós devemos conhecer esse histórico, como este líder realmente chegou a esta posição. Será que Deus chamou esta pessoa? Será que alguém impôs as mãos sobre ele?
Será que alguém ordenou a bênção desta autoridade, a qual ele diz ter sobre ele? Porque é Deus quem chama, assim como Deus chamou Josué e falou com Moisés: Moisés, impõe as mãos sobre Josué, porque este será o novo líder de Israel. É o que Paulo também fala a Timóteo, 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, Timóteo. Por ele ser um jovem, um jovem pastor, Paulo está dizendo a ele: não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Muito importante, queridos, a imposição das mãos. Então, sujeita ao seu líder, sujeita a sua autoridade, ao seu pai, à sua mãe. Sujeitem-se, porque a bênção de Deus está quando nós nos humilhamos diante dessas autoridades que são chamadas por Deus. Friso isto, porque muitos têm tomado para si essa honra e não são chamados por Deus. Não receberam a bênção de Deus por imposição das mãos e agora querem exercer autoridade impondo as mãos sobre as pessoas. E Deus tem princípios. Nosso Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Observamos que temos um texto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, falando de Moisés, e nós temos aqui um texto também do Novo Testamento, que é Paulo e Timóteo. Isso serve para nós nos dias de hoje, que possamos realmente obedecer, ser sujeito às autoridades que foram chamadas por Deus, que foram legitimadas, recebendo também a imposição de mãos, e foram abençoadas, e lhes foram concedido, outorgado a autoridade. Eles não tomaram para si, e nós seremos grandemente abençoados. Por isso é importante estarmos debaixo da autoridade, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. Quando há legitimidade, quando há legalidade, quando há imposição das mãos, e devemos saber e devemos conhecer como que como que isso sucedeu na vida deste líder, para que não estejamos sobre uma maldição. Pessoas que se dizem, mas não são. Como disse Judas, são nuvens que no final das contas não tem água. Judas fala sobre estes falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores. Ele diz aqui no livro de Judas, não vou achar o versículo aqui, mas está aqui em Judas, são nuvens que aparentam estar carregadas de água para molhar a terra, mas na verdade são nuvens sem água. Que tenhamos cuidado e venhamos a nos sujeitar realmente àqueles homens de Deus que têm o Espírito de Deus, que têm a bênção de Deus, para que tenhamos também a bênção do Senhor e estejamos debaixo das potentes e poderosas mãos de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.